E só depois é que Alexandre de Moraes vai decidir se mantém a prisão domiciliar do ex-presidente ou se converte em outra prisão, como a própria prisão preventiva, como o próprio Walter Mairovich nos falou aqui ontem a respeito disso. E também o professor Miguel Reale Júnior também foi nessa mesma linha. Agora eu começo aqui com o professor que está conosco, Beto Vasques, analisando sobre esse descumprimento ou não. Na sua análise, ele descumpriu as medidas restritivas? Quer dizer, pode piorar a situação de Bolsonaro ou não? A defesa vai conseguir explicar isso ao Alexandre de Moraes? Então, Fabiola, eu acho que todos somos conscientes que motivos para depois o professor Mairovich pode confirmar, mas acho que assim, elementos para uma prisão preventiva do Bolsonaro a gente tem há muito tempo, né? Desde quando ele se refugiou na Embaixada da Hungria, quem vai passar 2 noites no meio do carnaval numa embaixada de um país que se sabe ideologicamente afim àquela pessoa que está sendo investigada pela Polícia Federal? Obviamente que era uma tentativa de evadir de uma eventual prisão. Eu acho que naquele momento já se tinha muito claro. E agora a gente descobre que justo nesses mesmos dias, quando ele estava na Embaixada da Hungria, é quando ele preparou o pedido de asilo para Milei. Então, ou seja, estamos falando de uma data, né, que era o Carnaval de 2024, que é importante para a audiência lembrar, foram alguns dias logo depois de uma operação, quando se iniciou uma operação da Polícia Federal, que começou a investigar o Bolsonaro, o Braga Neto. Então, assim, logo depois do início de uma investigação, você se refugia numa embaixada e prepara uma minuta de asilo que vai solicitar para um país vizinho, obviamente está mostrando que você está tentando evadir a justiça, né? Fugir de uma eventual determinação de prisão. Porém, não é um elemento só jurídico, né? O que a gente tem visto ao longo de todo esse tempo, pelo Ministério Público, pela Justiça, pelo menos do meu ponto de vista, é uma evidente preocupação em não acelerar essa prisão preventiva. Acho que o Bolsonaro, inclusive, foi testando o limite do ministro Moraes, do Supremo, para tentar uma prisão preventiva antecipada, para aumentar o relato de ser uma vítima perseguida. Acho que é um script que o Bolsonaro usou durante as eleições para tentar fraudar as eleições e não aceitar o resultado. É o mesmo script que ele tenta agora para tentar fugir de uma condenação. Então, durante a eleição ele dizia que a urna eletrônica era fraudável, agora ele diz que não tem direito ao devido processo legal, que a delação do Mauro Cid não serve, que ele não teve acesso às provas, etc. Durante as eleições ele dizia que o árbitro da partida, no caso o TSE, era de parte. Até hoje ele continua falando que deixava que o seu adversário fizesse tudo, ele não fizesse nada. Agora o árbitro de parte é o STF, é a primeira turma, não era para ser no STF, não era para ser na primeira turma, sempre pondo em legitimidade digamos assim, o juiz da partida. E da outra vez ele sugeriu a invasão, né, estimulou hipoteticamente, ao que parece, a invasão da Praça dos Três Poderes. Com a ajuda do Trump, o que ele vai querer agora? Uma prisão preventiva, estimular que as pessoas se levantem e se indignem dizendo que a justiça está atuando com ele de forma rigorosa demais? Então eu acho que a justiça, o Ministério Público, o ministro Moraes, sabendo disso, foram sendo até demasiado cautelosos, né? O próprio Mairovich aqui já falou algumas vezes que já haveria motivos para uma preventiva e não uma domiciliar. Mas já acho que a justiça tem tentado segurar isso para esperar a condenação durante o julgamento, passarem os embargos, transitado em julgado para só então fazer a decretação da prisão. Mas o Bolsonaro vem cavando essa falta para gerar esse clamor que justifique talvez o Trump aumentar uma medida, os seus correligionários irem para ruas indignados achando que ele está sendo perseguido. Por enquanto a gente não tem visto isso, né? A gente tem visto, as pesquisas essa semana mostraram um Bolsonaro que vai desidratando nas pesquisas, embora já esteja se aproximando do cárcere, né? Porque primeiro ele teve a decretação de medidas cautelares como a tornozeleira,
depois um segundo passo, uma preventiva, e a gente não viu um levante popular na porta da casa do Bolsonaro indignado. A gente vê as pesquisas de opinião ele caindo. Então parece que essa estratégia não funcionou para o Bolsonaro, mas essa decisão, assim, como eu digo, eu acho que está sobejamente comprovada a necessidade de uma prisão, decretação da prisão preventiva imediatamente do Bolsonaro. Mas acho que a cautela não jurídica, política, por ser um ex-presidente que está sempre inflamando a audiência, a opinião pública, é importante. Então, acredito que é dentro desse diapasão que o ministro Moraes vai decidir. Vai ser o xerife ou vai ser o Moraes do bonzinho do julgamento do Bolsonaro? É isso que a gente vai ver. Acho que o Banco do Brasil deve ter deixado os ânimos do Moraes um pouco mais esquentados, indo mais para o xerife.